E o Flamengo recusa 3 propostas de gigantes europeus pelo lateral direito Wesley. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o STJD, porque tomou atitude diante do caso do Bruno Henrique, e vou falar também de Henrique Dourado, galera, o ceifador, ex-jogador do Flamengo. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão cheio de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando da diretoria do Mengão, falando do Flamengo, rapaziada, especificamente, até porque o Flamengo dispensou 3 propostas de gigantes europeus pelo lateral direito. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. Olha só, rapaziada. O Flamengo recusou 3 propostas pelo lateral direito Wesley na última janela de transferência. Aston Villa, rapaziada, foi o primeiro clube a colocar uma proposta no lateral direito Wesley. Olha só o valor, rapaziada. 15 milhões de euros, cerca de 95,6 milhões de reais. O Aston Villa colocou, rapaziada, um lateral direito Wesley para ter defendendo as cores do Aston Villa. O segundo time, rapaziada, foi o Milan da Itália, colocou aí 20 milhões de euros, cerca de 126,6 milhões de reais para o Wesley, rapaziada, defender as cores do Milan. O terceiro time, rapaziada, foi o Zenit da Rússia, que colocou nada mais, nada menos de que 25 milhões de euros, cerca de 153 milhões de reais. Com tudo isso, rapaziada, a própria diretoria do Flamengo bateu o pé, não aceitou a proposta, e o Wesley, rapaziada, é considerado aí o melhor lateral do Brasil, atuando aqui no Brasil, no rubro-negro. Ou seja, rapaziada, a própria diretoria do Flamengo já falou que não iria liberar o Wesley antes do Super Mundial de Clubes. E a diretoria do Flamengo, rapaziada, já falou também que depois do Super Mundial de Clubes vai ser praticamente impossível segurar o lateral direito Wesley no Flamengo. Ou seja, rapaziada, diante das circunstâncias, a diretoria vendo que o lateral Wesley aí tá sendo o melhor lateral do Brasil, já foi pra seleção brasileira, ou seja, rapaziada, tá jogando um absurdo. Esse valor aqui, galera, de 15 milhões de euros, depois, rapaziada, 20 milhões e 25 milhões de euros, galera, não agradou a diretoria do Flamengo. E a própria diretoria do Flamengo especula vender o Wesley, rapaziada, por nada mais e nada menos de que 223 milhões de reais. Eu até já falei aqui, né, galera, ou seja, pra quem não lembra, João Gomes, cria do Flamengo, tava arrebentando aqui no Flamengo. O Wolverhampton, rapaziada, veio com uma mixaria e levou o João Gomes lá pro Wolverhampton da Inglaterra. Naquela época, rapaziada, não era essa diretoria que tá hoje, de José Boto e Bap. Naquela época era Rodolfo Landim e Marcos Braz. Ou seja, eu já falei que se for pro Flamengo e a diretoria do Flamengo vender o lateral Wesley, tem que vender por um preço muito bom, por um preço, rapaziada, muito acima. Até porque se o Flamengo, digamos, vende o Wesley por 25 milhões de euros, cerca de 153 milhões de reais, rapaziada, eu tenho certeza de que se o Flamengo for no mercado atrás de um lateral bom na Europa, o Flamengo, rapaziada, vai gastar o mesmo preço que tá vendendo o garoto promissor, Wesley, novo, pelo mesmo preço aí, pra Europa, ou seja, vai ser uma troca, rapaziada, por nada, né, galera? Vai dar um Wesley e aí se quisesse contratar um lateral bom, ia ter que dar o mesmo valor. Ou seja, já que o cara tá se destacando, tá na seleção brasileira e tá chamando a atenção, rapaziada, tem que vender sim, por um preço muito alto, até porque nenhum clube aqui do Brasil, quando quer comprar um jogador que está se destacando na Europa, não tem condições, até porque os clubes colocam o valor, a multa rescisória dos jogadores lá em cima. Ou seja, tem que ser esperto e tem que pensar, rapaziada, conforme eles pensam também lá na Europa. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui, voltar ao assunto do STJD e o caso do Bruno Henrique. Até porque, rapaziada, o STJD tomou a postura diante ali do caso do Bruno Henrique. Olha só, rapaziada, nessas informações que eu apurei pra vocês, que são meus inscritos. Olha só, rapaziada, STJD não tomará nenhuma medida contra o Bruno Henrique no momento. O órgão aguarda o compartilhamento das provas que solicitou a Polícia Federal
ao Ministério Público. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aguarda o compartilhamento das provas que solicitou a Polícia Federal e o Ministério Público. Segundo informações do jornal O Globo, o órgão não tomará nenhuma medida contra o atacante rubro-negro. No momento, viu, rapaziada? É isso mesmo, no momento, enquanto não ocorrer a decisão judicial, a chance do caso avançar é zero. Ou seja, rapaziada, é o que eu falei pra vocês. Nós rubro-negros, nós torcedores rubro-negros, tem que acalmar o coração, até porque dá tempo pro Bruno Henrique ali cumprir todo o seu papel, cumprir todo o seu contrato dentro do elenco do Flamengo todo. Se eu não me engano, né, rapaziada, o Bruno Henrique ali tem mais ou menos ali 2 anos e alguns meses dentro do Flamengo, ou seja, dá pro Bruno Henrique jogar assim, com tranquilidade. Depois disso, rapaziada, depois que acabar o contrato dele com o Flamengo, aí sim o Bruno Henrique vai resolver esse caso na justiça, ou seja, vai cumprir todo o seu papel dentro do elenco do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aí falando do Flamengo, deixa eu falar aqui de Henrique Dourado, né, rapaziada? Quem não lembra do Henrique Dourado, o ceifador, que é ex-jogador do Flamengo, que atualmente, rapaziada, tá no Botafogo da Paraíba, ou seja, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba lá no campo do Botafogo da Paraíba. E ele, rapaziada, Henrique Dourado, atacante do Botafogo da Paraíba, falou sobre esse confronto com seu ex-clube, o Flamengo. Olha só, rapaziada. Henrique Dourado projeta a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil e comenta sobre a possível escalação de um time misto por parte do técnico Felipe Luiz. Olha só, rapaziada, abre aspas para Henrique Dourado. Eu vi um pouco da declaração dele, Felipe Luiz, viu, rapaziada? Mas sei muito bem que, independentemente de quem vier, o time alternativo também é um time muito forte. E o Flamengo é o Flamengo que vai estar aqui com ou sem revezamento. A gente ia encarar da mesma forma. Então, eu acho que vai continuar sendo duro. Vai ser um jogo muito difícil. E o técnico Felipe Luiz tem feito um grande trabalho lá. Então, independentemente dos atletas que vierem, vai ser um jogo muito difícil. Ou seja, rapaziada, o ex-jogador do Flamengo, Henrique Dourado, falou e viu a declaração do técnico Felipe Luiz, até porque o técnico Felipe Luiz vai com o time alternativo, vai com o time praticamente reserva, né, rapaziada? Considerado reserva pro jogo da Copa do Brasil lá no campo do Botafogo da Paraíba. Ou seja, o próprio Henrique Dourado já falou que, independentemente dos jogadores que o técnico Felipe Luiz colocar ali dentro do campo, rapaziada, sendo alternativa, reserva ou não, vai ser um jogo muito difícil, porque todo mundo já sabe que os jogadores reserva do Flamengo, rapaziada, é muitos titulares aí, de jogadores ali de muitos times. Ou seja, rapaziada, tanto o elenco principal como o time reserva é um time, rapaziada, muito qualificado nas mãos do técnico Felipe Luiz. E vai ser realmente, né, rapaziada, independentemente se o Flamengo vai jogar com o time reserva, vai ser um jogo muito duro ali para o Botafogo da Paraíba. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui sobre o jogo de Cruzeiro versus Flamengo pelo Brasileirão, porque já foi definida a arbitragem desse jogo. Olha só, rapaziada. A CBF definiu o árbitro Wilton Pereira Sampaio para apitar a partida entre Cruzeiro versus Flamengo. O Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no próximo domingo às 6h30 no estádio do Mineirão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o árbitro, rapaziada, escolhido é o Wilton Pereira Sampaio. Os auxiliares e o VAR ainda não foram divulgados para a partida. O confronto será entre líder e quarto colocado. Ou seja, rapaziada, todo mundo sabe ali, independentemente da fase que o Cruzeiro tá passando, Gabigol no banco de reserva, Dudu praticamente saindo do Cruzeiro, o Flamengo vai enfrentar um Cruzeiro, rapaziada, desnorteado. Ou seja, dá pro Flamengo aproveitar esse momento, até porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá em quarto colocado, porém é um jogo muito difícil, mas dá pro Flamengo aproveitar a situação que o Cruzeiro tá passando hoje, viu, rapaziada? Até porque dá pra gente ganhar lá. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, até porque o Flamengo pode elevar ali a sua receita da pay-per-view. Olha só, rapaziada, o Flamengo pode elevar a receita do pay-per-view de 195 milhões para 253 milhões com a nova fórmula de roteio. A proposta será votada pelo
pelo CODE até o dia 15 de maio. Em negociação com a Libra, o Flamengo conseguiu alterar a fórmula de rateio da audiência da pay-per-view. A mudança pode elevar a receita anual de 195 milhões de reais para 253 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, diretoria do Flamengo ali trabalhando, né, galera, para aumentar a receita do Flamengo e mostrando ali a diferença dessa diretoria de hoje para a diretoria de antes, porque a diretoria de hoje, na minha concepção, rapaziada, trabalha muito melhor do que aquela antiga diretoria de Rodolfo Landim e Marcos Braz. É só uma opinião minha, né, rapaziada, mas eu queria saber aí a opinião de vocês. E eu só quero agradecer, rapaziada, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não se inscreveu no meu canal, rapaziada, nesse canal aqui, corre, galera, dá essa moralzona aí pra um cara humilde, né, rapaziada? Já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô aqui, viu, rapaziada? Postando e trazendo notícias quentes e atualizadas do Flamengo pra vocês. Então, rapaziada, dá essa moral e senta o dedo aí no like, porque eu sei, galera, que quando vocês querem, vocês fazem acontecer e vamos rumo aí aos 1000 inscritos, porque eu sei que vocês são foda, rapaziada, eu sei que vocês são. Valeu!